você quiser abrir a sua Bíblia, apenas um versículo por enquanto, lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, um versículo bem conhecido e um versículo que é profético para a nossa vida. Evangelho de Lucas capítulo 1, verso 37, depois nós vamos viajar um pouquinho pela palavra de Deus. Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Vou repetir novamente esse versículo. Porque para Deus nada é impossível. Minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar no teu coração. O Espírito Santo de Deus venha falar em nossos corações e que nós venhamos tomar posse daquilo que Deus irá falar através da minha vida. Estou aqui como um vaso nas mãos do oleiro, como está escrito lá em João 3,30. É necessário que ele cresça e eu diminua cada dia mais. Mas fique atento na palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de trazer essa palavra com o tema: é impossível, mas Deus pode. É impossível, mas Deus pode. Se você quiser repetir essa frase aí na sua casa, porque a repetição, isso é comprovado cientificamente. Quando nós repetimos várias vezes algo, isso grava mais na nossa mente, fica mais fixado. Então fale aí, com a pessoa que está com você, fale para ele: olha, é impossível, mas Deus pode. Eu quero compartilhar aqui no Evangelho de Marcos uma história bem conhecida, na qual havia algo impossível, mas ali no meio do impossível havia Jesus. E aonde Jesus está, algo novo sempre acontece. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21, quero fazer aqui uma pregação expositiva dos versículos, e eu creio que nós vamos aqui meditando e nós vamos sendo abençoados em nome de Jesus. Marcos 5, 21, diz assim a palavra de Deus: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, ou seja, prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. Verso 24, e foi com ele e seguiam uma grande multidão que o apertava. Até aqui por enquanto, igreja. Vamos aqui contextualizar o que estava acontecendo neste momento. Aqui chega junto de Jesus um homem chamado Jairo, um homem influente, um homem respeitado da sinagoga, um dos principais da sinagoga. E ele estava passando por uma situação difícil, na qual só um milagre, uma intervenção de Deus nessa situação. E o que é milagre? Talvez você está aí, você muitas vezes já me ouviu falando de milagre. Milagre é algo que nós precisamos, mas foge ao alcance do homem. Então aqui nós observamos que este homem Jairo, ele chega diante de Jesus, ele se prostra diante do mestre, precisando de um milagre. Era impossível a situação que estava a filha de Jairo, era impossível dela viver. Somente um milagre. Mas eu quero falar, e no decorrer dessa mensagem eu vou falar várias vezes o tema, para que isso fique no teu coração. É impossível, mas Deus pode.
Talvez você está aí me ouvindo, me assistindo, no celular, na TV, não sei. E tem algo que é impossível aos homens na tua vida. Acredite, tome posse dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. É impossível, mas Deus pode. É impossível alguém fazer isso para você. É impossível. O médico falou que não tem cura essa enfermidade, mas Deus pode. É impossível, mas Deus pode. E Jairo, ele chega diante de Jesus ali, começa a clamar dizendo: Jesus, eu preciso que o Senhor vá à minha casa. Eu preciso que o Senhor vá até lá, coloque as mãos sobre minha filha para ela ser curada. Ele tinha fé. Mas igreja, se nós aqui lembrarmos da palavra de Deus lá em Mateus, ali fala também do centurião de Cafarnaum. E serve muito bem para nós nos dias de hoje. Aquele centurião, ele chega ali diante de Jesus dizendo que o criado dele estava enfermo. Jesus disse: eu vou até lá. E aquele homem, na sua humildade, diz: não, Senhor, não há necessidade. Eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas uma palavra que o Senhor disser e o meu servo vai ser curado. E aqui Jairo, ele sabia que Jesus podia curar, mas ele queria que Jesus fosse até lá. Irmãos, nós temos que entender, a Bíblia fala lá em Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei em meio de vós. Ou seja, Jesus está aqui no templo, mas Jesus também está na sua casa. Com certeza, se você colocar a tua fé em ação, hoje pode ser o dia do seu milagre. E Jesus está seguindo junto com a multidão. Qual o destino? Era a casa de Jairo. Mas no meio do caminho, aí nós vamos agora para o versículo 25. A Bíblia diz aqui, no verso 25, e certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, ou seja, 12 anos de sofrimento, 12 anos de angústia. Pela lei, era uma mulher impura. Ela não poderia tocar em alguém, que essa pessoa também ficaria impura. Imagino o desprezo que ela sofria. Talvez essa mulher estava em depressão. Mas continuando, versículo 26, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendendo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ou seja, irmãos, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos e nada foi suficiente para que ela fosse curada. Mas no verso 27 diz: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste teu mal. É impossível, mas Deus pode. Homem nenhum conseguiu curar aquela mulher, médico nenhum, nada. Ela gastou todo o seu dinheiro, mas ela colocou algo no coração: se eu tocar somente nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. E ela foi determinada e ela conseguiu ali receber aquele milagre, aquilo que ela queria, que ela almejava. Tanto que ali as pessoas começaram a questionar Jesus, porque Jesus falou: quem me tocou? Mas mestre,
Todos nós estamos tocando em você. Não, mas saiu virtude, ou seja, ela tocou em Jesus de uma forma diferente. Jesus chega diante dela ali e diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste teu mal. Ou seja, era impossível, mas Jesus, ele pode. É impossível, mas Deus, o Todo-Poderoso, ele pode. O que é impossível para você, meu irmão? O que é impossível para você, minha irmã, que está aí me assistindo nesse domingo? Algo impossível para você? Acredite, para Deus nada é impossível. O teu milagre vai chegar. Acredite em nome de Jesus. Continuando a palavra de Deus, se você estiver acompanhando aí, versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito, pranteavam, e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, em aramaico, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Verso 42. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, disse que lhe dessem de comer. É impossível, mas Deus pode. Jairo viu que não tinha outra solução. A filha dele estava prestes a morrer. Mas ele teve um encontro com Jesus. Jesus vai na casa dele. E ali aquela menina, ela torna a ter vida. Igreja, eu quero aqui compartilhar com vocês, rapidamente, em nome de Jesus. Quero ser breve, vou tentar ser breve. Se eu passar um pouquinho da hora, você me perdoa, mas fica aí firme no seu sofá. Fique aí, ouvindo a palavra do Senhor. Eu queria compartilhar com a igreja o que eu devo fazer para provocar o milagre. O tema dessa mensagem é: impossível, mas Deus pode. Você está precisando de um milagre? Eu já disse aqui nessa noite, o que é um milagre? É algo que é só Deus. É só Deus para fazer. O homem não pode fazer. Deus pode usar o homem, mas é Ele quem faz. É só Deus. Mas o que eu devo fazer para provocar um milagre? Primeira coisa que eu tenho que fazer é ter atitude. É não se conformar com a situação. Guarde isso no teu coração, é esse ponto aqui primeiro. Para que eu venha provocar o milagre na minha vida, eu tenho que ter atitude. Eu não posso me conformar com a situação. Olha esse exemplo que nós lemos aqui, você acompanhou na sua casa, de Jairo e a mulher de fluxo de sangue. Jairo, ele teve uma atitude, ele não se conformou com a situação, em ver a filha quase morrendo. Ele foi até Jesus. A mulher de fluxo de sangue, ela não se conformou com a situação, ela foi atrás dos médicos. Os médicos não deram jeito. Mas ela ouviu falar de Jesus. Os médicos não deram jeito, mas tem um tal de Jesus aí que cura os enfermos, então eu vou até ele. Irmãos, não podemos se conformar. Talvez está acontecendo algo na tua vida de ruim. Não se conforme com isso, não. Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. Deus quer dar uma vida abundante para você, para sua família, em todas as áreas. Mas Wellington, nós estamos vivendo um caos.
Nós estamos vivendo uma pandemia, tantas notícias ruins. Mas Jesus, Ele está conosco. E Ele quer nos dar uma vida abundante, uma vida feliz. Ou seja, uma vida abundante, uma vida feliz não significa ausência de luta, ausência de dificuldade. Vamos passar por dificuldades, sim, por lutas, por tribulações, mas Jesus está conosco. O primeiro ponto aqui para nós provocarmos um milagre é esse: atitude. Atitude. E não devemos se conformar com a situação. O segundo ponto eu quero passar para você, que você venha guardar, é busque a Deus intensamente. Ou seja, quanto mais eu busco ao Senhor, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu tenho sede de Deus, mais o Senhor vai me abençoar, vai te abençoar. Devemos buscar a Deus intensamente. Eu quero provocar um milagre na minha vida, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu tenho que ter atitude, primeiro ponto. Eu não posso me conformar com a situação. O segundo ponto, eu tenho que buscar a Deus intensamente. Igreja, tem pessoas que estão precisando de um milagre, de uma cura, de uma bênção financeira, algo que é só Deus, mas não busca Deus, não tem tempo com Deus, Deus não é prioridade. Quando nós buscamos a Deus com intensidade, com certeza, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai operar milagres em nossa vida. O Espírito Santo que me faz lembrar, ali em Marcos 10, do cego Bartimeu, estava na beira do caminho, igreja, sofrendo com aquela deficiência visual, não enxergava, mas ali ele ficou sabendo que Jesus estava passando, e ele buscou ao Senhor intensamente. Todos ali estavam dizendo para ele parar, não incomodar, mas quanto mais as pessoas falavam para ele parar, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual foi o resultado? O milagre aconteceu. Era impossível daquele homem ser curado, mas Jesus estava lá. É impossível, mas Deus pode. O segundo ponto é esse: busque a Deus intensamente. O terceiro ponto, igreja, não se importe com o que as pessoas vão dizer. Não se importe com o que as pessoas vão dizer sobre você. Olha o que está aqui no versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem fadas mais o mestre? Olha só, Jesus tinha acabado de fazer um milagre extraordinário. Tinha curado uma mulher que havia 12 anos que sofria com fluxo de sangue intenso, terrível. E eles estavam indo a caminho da casa de Jairo. Quando chega ali, os amigos deles, vamos dizer assim, entre aspas, né? Olha só, dizendo: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? Olha só, ele poderia ter guardado aquela palavra no coração e ter falado: olha, realmente não tem mais jeito, Jesus, minha filha já morreu mesmo. Mas olha o que diz o verso 36, o próprio Jesus. Ele disse: olha, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E o Senhor diz para mim e para você aí na tua casa: não temas, crê somente.
As más notícias estão vindo. Há rumores de tantas coisas que nós estamos ouvindo. Mas nós devemos ficar com a palavra de Deus. Nós devemos ficar com aquilo que Deus fala de nós. Não importa o que as pessoas estão falando. Talvez você está aí me vendo com a sua família e muitos estão dizendo para você: está falido, acabou, é o fim. Não importa se você quer provocar um milagre na tua vida, você não pode ficar dando ouvidos para essas vozes, as pessoas dizendo: olha, não tem jeito, não tem cura, você é um derrotado, não tem jeito para você. Não, igreja, nós devemos confiar no Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, o verso 36, eu vou aqui reforçar para que fique gravado. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus sabia da situação da menina, que estava ali quase morrendo, praticamente morta já. E eles chegaram aqui e já falaram: olha, ela já está morta, para que você está incomodando o mestre? Para que você está incomodando Jesus? Imagina, igreja, se aquele cego Bartimeu, voltando lá para Marcos 10, 46, imagina se ele desse ouvido para a multidão, ele não seria curado. A multidão estava dizendo para ele: para de ficar incomodando o mestre, para de incomodar Jesus. Mas ele não deu ouvidos. Ele foi até ter um encontro com Jesus. Jesus ali o curou. Eu digo para você nesta noite: você está precisando de um milagre? Você quer provocar um milagre na tua vida? E eu creio que esse milagre vai acontecer em nome de Jesus. Você não pode se importar com o que as pessoas estão dizendo. Nesse momento, igreja, que nós estamos vivendo, nós temos que selecionar. Nós temos que ter um filtro. Filtrar o que nós estamos ouvindo. Ou seja, o que é bom eu retenho para mim. O que não é bom, as palavras não é boa, para mim não serve isso. Porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. No início desse culto eu li Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que operou no passado é o mesmo Jesus que opera hoje. É o mesmo Jesus que pode tocar em você, na sua casa, minha irmã. Você que está aí com depressão, com síndrome do pânico, você que foi diagnosticada uma enfermidade que para os homens não tem cura, só tem tratamento. Ei, o Senhor diz para você: eu posso te curar. Eu posso te curar. É óbvio, irmãos. É claro, eu vou citar aqui 4 pontos apenas. Temos outros vários aqui. Outros pontos também que eu poderia aqui nomear para mim, para você. Ou seja, a santidade, temos que estar em santidade, não podemos estar vivendo uma vida de pecado, e tudo é no tempo de Deus também, temos que entender isso. Mas aqui é apenas 4 princípios, e se eu e você praticar esses princípios, com certeza nós vamos provocar um milagre em nossa vida, em nome de Jesus. 4º ponto que eu queria aqui ressaltar com você é: chame a existência o seu milagre. Glória a Deus. Chame a existência o seu milagre. Eu queria compartilhar aqui Romanos, eu gosto muito desse texto aqui, Romanos capítulo 4, versículo 17 a 21. Olha só o que diz a palavra de Deus. Romanos 4, 17. Chame a existência o seu milagre, ou seja, isso é fé. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 4, 17: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele na qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são
como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo, ou seja, mais que certo, de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Aleluia! Se você quiser glorificar Deus aí na sua casa, glorifique ao Senhor. Irmãos, esse último ponto aqui é extraordinário. Chame à existência o seu milagre. Você precisa de um milagre? Você quer provocar um milagre na sua vida? Eu vou aqui bater nessa tecla novamente, vou aqui repetir os pontos. Primeiro ponto, tenha atitude. Não se conforme com a situação. Segundo ponto, busque a Deus com intensidade. O terceiro ponto, não se importe com o que as pessoas estão falando. E o quarto ponto aqui, para nós finalizarmos, é chame à existência o seu milagre. Ou seja, você não está vendo com os olhos físicos, humanos, mas pelos olhos espirituais, você já pode ver o teu milagre. Creia em nome de Jesus. Aqui nós lemos, versículo 17, a parte B, Deus o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, olha que conselho maravilhoso aqui para nós, igreja. Eu tenho que chamar à existência o meu milagre. Eu tenho que chamar à existência algo que eu estou precisando. É impossível, mas eu tenho que chamar à existência. Não, olha, a minha situação financeira é terrível, mas eu já posso ver pela fé. Eu, empregado, dono de uma empresa, eu prosperando em nome de Jesus. Eu fui diagnosticado uma doença, o médico falou para mim que não tem jeito, eu vou ter que conviver. Não, mas eu vou chamar a existência a cura. Eu creio, eu vou fazer o próximo exame e não vai constar nada. O que é isso, igreja? É chamar a existência o milagre. E aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Roma, ele estava citando simplesmente o exemplo de Abraão, o pai da fé, que ele ficou ali esperando por muitos anos, 25 anos, para que acontecesse o cumprimento da promessa. Ele tinha um desejo de ter um filho, e Deus prometeu para ele, olha, não somente um filho, você vai ser pai de muitas nações. E é tão interessante, igreja, que no versículo 19, olha o que diz, redobre, por favor, redobre a tua atenção em nome de Jesus. Já estou finalizando. E não enfraqueceu na fé. Olha só, faça um parênteses aqui, para mim e para você, não enfraqueça na fé. Mesmo que há uma grande dificuldade. Tem uma canção que diz, quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, quando você olha de um lado, não tem jeito, olha do outro, não tem jeito, olha para frente o mar, olha para trás o exército de Faraó, de um lado os inimigos, para onde eu vou correr? O que eu faço? Não enfraqueça na fé. Se você está nessa situação, está olhando de um lado, não tem jeito, para frente piorou, para trás menos ainda, deixo para você o Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. De um lado não tem como, do outro também não, mas o socorro, igreja, ele vem do Senhor. Por isso, nós temos que meditar na palavra de Deus e não enfraquecer na fé. Olha aqui o verso 19, não enfraqueceu na fé,
nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Imagina Abraão olhando para o seu corpo, ali no espelho, dizendo 100 anos, quase 100 anos. Olha para Sara, aí não vai ter jeito. Imagino eu estou aqui só, conjecturando uma suposição, a conversa e o diálogo ali entre Sara e Abraão. Deus fez a promessa e ele já de idade. Sara, imagino eu, olhava para Abraão, Abraão, não vai ter como. Abraão olhava para Sara e dizia, não tem como mesmo. Mas ele não enfraqueceu na fé. Ele não olhou para o seu próprio corpo, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Olha o verso 21, igreja, que lição grandiosa para nós nessa noite. Basta nós colocarmos em prática. Olha o verso 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Olha um segredo, irmãos. Olha como eu amo uma palavra de Deus. Eu sei que você que está aí me assistindo, participando junto deste culto, você ama a palavra de Deus também como eu. Olha só que riqueza. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Nós não podemos duvidar daquilo que Deus prometeu. Talvez você pode pensar dessa maneira. Mas faz 20 anos, 30, 40, que Deus prometeu algo para mim e não se cumpriu ainda. Nós temos que entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós temos que saber esperar o tempo do Senhor. Não podemos querer apressar o processo, porque a bênção, o milagre vai acontecer no tempo do Senhor. Mas olha aqui, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Talvez Deus fez uma promessa para você e ainda não se cumpriu. Não seja incrédulo, em nome de Jesus. Não duvide da promessa. Eu tenho promessas de Deus para a minha vida, que Deus fez há 20 anos atrás, quando eu aceitei Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida, aqui nesta igreja. E você pode me perguntar, mas ainda, Wellington, não se cumpriu? Ainda não se cumpriu. Mas eu tenho certeza que vai se cumprir em nome de Jesus. Eu tenho que acreditar. E o que me motiva é a palavra de Deus. É o exemplo de Abraão, na qual diz, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Olha só, irmãos, uma palavra tão pequena, mas que produz algo tão grande na nossa vida. Tanto que o próprio Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. Temos que colocar a nossa fé em ação, em nome de Jesus. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ou seja, não é simplesmente eu dar glória a Deus com os meus lábios. Não é somente isso, não. Não adianta eu dar só glória a Deus com a minha boca e ter uma vida devassa e não fazer a vontade de Deus e viver uma vida de pecado. Como eu vou provocar um milagre na minha vida? Não, temos que andar em santificação, buscando ao Senhor, buscando fazer a vontade de Deus. E olha o verso 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Veja, nós temos que estar mais que certíssimo, de que quando Deus ele promete algo para nós, Ele vai cumprir, a não ser que eu não queira, a não ser que eu não cumpra os princípios da palavra de Deus. Mas quando nós praticamos os princípios, andamos dentro da vontade do Senhor, com certeza o milagre vai acontecer. Nós vamos andar lado a lado com o Senhor. E quando nós
temos intimidade com Deus, quando nós andamos lado a lado com Ele, com certeza um milagre vai acontecer na sua vida, um milagre vai acontecer na tua casa, um milagre vai acontecer no teu trabalho, na faculdade que você estuda, independente do lugar que você esteja, em nome de Jesus, nós temos que estar certos, igreja. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É impossível, mas Deus pode. Lucas 1,37, o versículo que nós lemos também. Porque para Deus nada é impossível.